Seja muito bem-vindo, meu amigo, minha amiga, que vai fazer o concurso para a Guarda Civil Municipal de Santos. É com você que eu quero falar. Me incumbiram na missão aqui de te dar uma dica de direito constitucional. Direito constitucional, essa matéria aí tão boa. Eu sou professor de direito constitucional, Magno Assis. Eu sou suspeito para falar, mas é uma matéria que é o divisor de águas aí para quem estuda em concurso público. Porque direito constitucional, hoje, principalmente na área de segurança pública, cai em praticamente todas as provas. Direito constitucional é um direito que não pode ser negligenciado na hora da sua prova. Muita gente acha que estudando um pouquinho você resolve, só que a gente tem alguns detalhes que muita gente deixa para trás. Então me incumbiram nessa missão de dar essa dica aqui e me deram um assunto muito específico. Professor, quero que você grave para a Guarda Civil Municipal de Santos, baseado num assunto muito específico que a gente vê muito pouco aqui no YouTube, que é da ordem social, que caiu no último edital, caiu bem ali genérico, né? Mas que caiu na hora da prova e você deve saber. A sua banca não tem uma história muito grande nesse assunto, então eu mesclei algumas questões ali com de outras bancas para você ver como é que as bancas têm cobrado da ordem social. Antes disso, se você não é inscrito no canal da Vale, considere se inscrever, ative as notificações. Quando você ativa o sininho das notificações, você vai ser avisado em primeira mão de tudo o que a Vale postar. E pode ter certeza que a Vale não vai ficar postando coisas que não tem nada a ver com concurso público. Todos os conteúdos da Vale são direcionados para concurso público. Talvez você está aí com um concurso em mente, está no seu radar, e você talvez nem sabe que está abrindo outro concurso numa cidade vizinha, ou um concurso estadual, ou até um concurso federal, que você poderia estar aí entre os aprovados, mas que você não saberia se você não tivesse sido notificado. Não é uma nem duas pessoas que já mandou no meu Instagram, inclusive se você quiser me adicionar no Instagram, @magno644, não é uma nem duas pessoas que me mandaram a mensagem seguinte: professor, eu não sabia desse concurso e hoje eu sou guarda municipal na cidade tal, hoje eu sou policial penal no estado tal. Por quê? Porque eu cliquei nas notificações ali e nem estava pensando nesse concurso, mas já estava estudando para outro. Na hora que eu vi aquela notificação, eu falei, 500 vagas para o concurso tal, vou fazer. E essas notificações te ajudam muito. Às vezes você vai lá e faz uma notificação de um canal de humor, faz ali de Big Brother, de uma celebridade, e você está sendo notificado a todo momento com coisas que não vão te agregar em nada. Então deixa aí os canais do YouTube, Instagram e Facebook, deixa aí mais recheado de coisas que vão te levar aí para um caminho que você quer, e deixa essas notícias secundárias para depois. Foque aí naquilo que você precisa. Então, dito isso, se inscreva no canal da Vale, ative as notificações e deixe seu like, que ajuda muito nesse vídeo. E os comentários aqui embaixo, se você quer fazer essa prova para Santos, se você tem outra intenção, qual que é a sua pretensão, de qual cidade que você está vendo esse vídeo. Isso ajuda muito o nosso canal, que ajuda o algoritmo aí a entender que o nosso vídeo tem relevância, beleza? Eu vou mostrar para você na Constituição, eu espero que você esteja com ela em mãos, mas se não tiver, não tem problema. Vou te mostrar na Constituição como a ordem social é dividida e como a banca tem cobrado cada um deles. Obviamente que no seu edital vai vir o assunto. Se a banca colocar no seu edital somente da ordem social, fica mais difícil, porque é um assunto muito grande. Se ela delimitar dentro da ordem social quais as partes que ela quer, aí sim a gente tem como focar muito mais. Então a gente tem que ver a ordem social dentro do enfoque daquele concurso específico. Eu trouxe questões mais genéricas para a gente entender como as bancas têm cobrado da ordem social, porque muita gente não estuda essa parte, estuda o artigo 5º, artigo 144, artigo 7º, artigo 6º, artigo 1º ao 4º, que cai muito no concurso, esquece lá do finalzinho da Constituição, deixa para depois, não estuda, não faz questão, e a diferença entre quem não estuda e não estuda é justamente aquela questão que a pessoa deixou de fazer e na hora da prova ela ficou para trás aí, por causa de uma questão que ela deixou de ver. Então, dentro da ordem social é o título 8, está lá no finalzinho da Constituição. O primeiro capítulo é só o artigo 93. O artigo 93 tem duas coisas que você deve atentar: a base da ordem social e o objetivo. Muito cuidado com isso, porque esse artigo 193 é um artigo que cai bastante, é pequenininho, mas as pessoas não se atentam a ele. Qual que é a base, ou seja, onde ele está baseado, onde ele está situado e onde ele quer chegar. Onde a ordem social se sustenta e qual o objetivo da ordem social na Constituição Federal. Primeira coisa que você tem que saber, a base é primado do trabalho. Claro que a gente tem na Constituição as normas pragmáticas, ou seja, onde a gente quer chegar. Não necessariamente são coisas que consegue fazer, mas são objetivos. O objetivo, bem-estar e a justiça sociais.
Tem questão que já explorou isso. A ordem social tem como base, aí ela tenta confundir objetivo com base, lembrando que a base é uma expressão só, primado do trabalho, e objetivo são dois, o bem-estar e a justiça social. No capítulo 2, a gente tem da Seguridade Social, que é o artigo 194 em diante. 195, o nosso foco aqui não é falar da ordem social em si, a gente tem aula específica disso aqui, o nosso foco é só questões, mas só para te situar. O 195 também fala da Seguridade, o 196, 197, 198 fala da saúde, aí tem muitos concursos aí da área da saúde, isso aqui cai bastante, artigo 200 ainda vem falando, Previdência Social, muito cuidado, não é previdência privada, vem do 201 em diante, e aqui o 203, Assistência Social, e aqui ó, é um dos que mais cai, Cultura, Desporto, 205, 206, 207, 208, e cá no final, principalmente para quem faz prova de segurança pública, nós temos os que mais caem na área de segurança pública. A da cultura, 215 também cai, mas é menos, assim, na área de segurança pública, que é o concurso que você está almejando aí, que é a Guarda Municipal de Santos. O desporto também cai menos, ciência e tecnologia para essa área cai menos, e eu vou te falar qual o da ordem social que mais cai na área de segurança pública. Do meio ambiente, 225 em diante, cai bastante na área de segurança pública, porque você vai estar aí ligado diretamente a esse assunto, e aqui está como é que fala? A menina dos olhos da ordem social para o concurso público da área de segurança pública, que é da família, criança, do adolescente, do jovem e do idoso. Esse é o que mais cai, não necessariamente vai cair só isso, mas esse é o que mais cai quando o assunto é ordem social para a segurança pública. Qual que eu tenho que saber? Tudo. É grande, é chato, mas tem que saber. Se tiver uma questão, professor, e se cair só uma questão disso, mas é uma questão que faz você ser aprovado e você ser reprovado. Por causa de uma questão, uma pessoa é aprovada ou não é aprovada. Isso é muito óbvio de falar, mas tem que ser dito. Ah, mas professor, eu não vou estudar isso que só é uma questão. Ô meu jovem, minha jovem, essa é uma questão que vai fazer diferença na sua prova, porque aquilo que todo mundo sabe vai ficar na média. Ah, de uma prova de 40 questões, um monte de pessoas vão acertar 20 e poucas. Quem vai acertar acima de 30 é só quem estuda mesmo. E quem vai acertar acima de 30 é quem estudar aqui, ordem social, esses assuntos mais delicados, mais chatos, que cai uma questão só, que de artigo 5º um monte de gente sabe. Essa é a sua obrigação de saber. Agora, da ordem social que vai diferenciar quem estuda de quem não estuda. Dito isso, vou passar para você aqui os slides, onde tem as nossas questões, beleza? Aproveita esse tempo aí para se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like e comentar aqui embaixo, que ajuda muito o nosso canal. Só um joinha aí, não custa nada, é de graça. Segue a Vale nas redes sociais, né, no Instagram, no Facebook, e comenta aqui embaixo qual a sua expectativa desse edital da Guarda Civil Municipal de Santos, a cidade de Santos que eu conheço, acho muito bonita, já visitei a cidade, beleza? Se você não é de Santos e quer fazer a prova para lá, você vai estar bem servido aí, né? Tem uma praia, tem um lugar de você passear com a sua família, é uma cidade muito bonita, gostei muito de Santos quando eu visitei, não tem muito tempo. Então vamos lá. O que eu separei para a gente aqui de ordem social? A questão número 1. Vou embasar a questão e também a gente vai discutir depois qual é o objetivo da banca nessa questão. Essa questão é do IBAN e é uma das poucas questões de ordem social que nós temos aí na história moderna dessa banca. Mas não deixe essa história te levar para conclusões precipitadas. Ah, se a banca cobrou pouco no passado, vai cobrar pouco agora, não precisa estudar. Porque muita gente negligencia isso, vai lá no histórico e vê, a banca quase não cobrou isso. Mas a banca justamente tem mudado as questões, que percebe-se que muitas pessoas têm errado. Caiu ordem social no concurso passado. Muita gente errou a questão, a banca vai lá e repete o mesmo assunto para saber como estão as pessoas naquele assunto. De acordo com o artigo 208, aqui ó, já te deu o assunto. Às vezes ela só fala de acordo com a ordem social. Aqui a banca te deu o assunto, ó. Ela quer falar sobre educação. Então, dentro da educação, qual a resposta correta? A IBAN gosta muito de perguntar correta. Tem muitas bancas que gostam muito de perguntar incorreta. Tenha total atenção com isso. Então, de acordo com o artigo 208 da Constituição de 88, o dever do Estado com a educação será efetivado mediante garantia de... vamos lá. Educação básica, obrigatória e gratuita dos 6 aos 18 anos. Quando tiver números e idades, tenha muito cuidado,
que a banca gosta muito de mudar e às vezes a pessoa tenta achar erro onde não tem ou não vê o erro onde tem. A gente vai discutir cada um no próximo slide. Tenta responder isso aí. Paralisa, tenta responder sem a ajuda do professor e depois dá o play para ver se você está afiado ou afiada. Assegurada, inclusive, sua oferta gratuita para todos os que nela não tiverem acesso na idade própria. Parece que está certo, né? Talvez tenha um erro na idade. Vamos continuar analisando. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais, públicos e privados. Esses privados aí, né, tem que ver. A gratuidade no ensino privado, temos que ver aí o que está lá no 208. Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede ensino de educação especial. Educação infantil em creche para escola às crianças até 5 anos de idade. Vou dar um tempo para você resolver, mas como é uma aula gravada, quando é uma aula ao vivo, eu tenho que dar mais tempo, né? Como é uma aula gravada, eu já espero que você tenha aí a chance de pausar o vídeo. Pausa o vídeo, tenta responder de acordo com seus conhecimentos. Não conseguiu responder, dá o tempo aí para você, ó. Essa é a deixa, ó. Para o vídeo que é agora. Vou voltar a questão, para o vídeo e tenta responder a questão, beleza? Essa é a deixa, ó. Para a questão, tenta resolver e a gente vai logo em seguida. Beleza? Paralisou? Voltou? Então vamos lá. Vamos ver aqui o que a gente tem de observação do artigo 208. A educação básica obrigatória dos 4 aos 17 anos de idade. O que a questão estava falando? 6 aos 18. A educação obrigatória dos 4 aos 17. Tem 4 anos, os pais são obrigados a matricular os filhos. Assegurado, inclusive, a oferta gratuita a todos que nelas não tiverem acesso à idade própria, ou seja, a pessoa tem 50 anos, ela quer estudar? Tem que ser, porque na idade própria ela não pôde. Essa é obrigatória, dos 4 aos 17 é obrigatória. Quando a pessoa fica mais velha, ela passa a ser facultativa. Obviamente que a pessoa de 50 anos vai ser obrigada a estudar, a não ser que ela queira. Querendo, o Estado tem que prover essa educação básica gratuita. O artigo 206. O ensino será ministrado com os seguintes princípios. Gratuidade no ensino público em estabelecimentos oficiais. O que estava falando aqui? Ó? O erro estava aqui, ó, públicos e privados, oficiais públicos e privados. É somente nos oficiais. A letra B está errada por causa dessa palavra privados. Muito cuidado com isso. Vamos para a gratuidade, artigo 208. Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Na rede regular de ensino. O que a gente tem aqui? Ó? Vou voltar aqui. Ó. A gente tem na C, preferencialmente na rede de ensino especial. O que o governo tentou, o que o Poder Constituinte tentou fazer aqui? Obviamente que nem sempre isso é possível. Inserir o portador de necessidade especial. A Constituição é de 88, tem muita coisa que precisa mudar. Fala portador de deficiência, mas hoje a gente já usa um termo muito mais adequado, que é o portador de necessidade especial. Não é nem um eufemismo, é porque às vezes a pessoa não tem uma deficiência, às vezes ela tem uma necessidade especial. Ela não consegue, sei lá, escrever com a mão direita, ela tem uma necessidade mais específica, não necessariamente uma deficiência. Então, esse portador de necessidade especial, é um termo mais adequado, ele preferencialmente vai ter que ser na educação regular. Evita-se que coloque uma pessoa que não precisa estudar numa escola especial, justamente para não tirar ele do convívio do ensino regular. Então, esse ensino regular, quando você tenta entender dessa forma, você resolve a questão sem decorar. Essa você vai entender. O portador de necessidade especial, preferencialmente, ele vai estudar na escola normal ou na escola especial? Preferencialmente na escola normal, regular. Agora, não tem jeito, aí eu vou colocar ele numa escola especial. É aquela pessoa que não tem condições de estudar numa escola normal. É uma pessoa que tem uma síndrome, que não consegue estudar na escola regular. Nessa, eu vou colocar na escola especial, mas a preferência é para a escola regular, para que aquela pessoa possa ser inserida no meio regular de ensino, para que ela possa sentir que está ali com pessoas que possam levá-la, inclusive, para o mercado de trabalho, dentro das vagas de portadores de necessidades especiais. Então, preferencialmente na rede regular. O que a questão trouxe aqui? Ó? Preferencialmente na educação especial. Então, a criança, aí, o portador de necessidade especial, a Constituição fala portador de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Rede especial de ensino é somente em caso excepcional. Só sobrou a D para a gente. Educação infantil em creche para a escola de crianças até 5 anos de idade. Então, muita gente vai confundir isso aqui com o seguinte. Se fala que a educação obrigatória é dos 4 aos 17,
Por que a creche é até os 5 anos de idade? Porque a partir dos 6 anos ele está na escola regular. Mas isso aqui está lá ó, no artigo 208, inciso 4. Educação infantil em creche pré-escola, crianças até 5 anos de idade. Porque a partir dos 5 anos ela entra na escola normal e a partir dos 4 essa é obrigatória. Obrigatória e gratuita a partir dos 4 e até os 5 ela tem a educação em creche e pré-escola e a partir dos 6 na escola normal. Muita gente confunde essa escola normal com a obrigatoriedade. Você tem que saber, a obrigatoriedade dos 4 aos 17, a partir dos 6 é na escola normal. Então, 4 e 5 é obrigatoriedade na pré-escola. Abaixo dos 4 não tem essa obrigatoriedade, mas se a mãe e o pai precisar, o Estado tem que prover essa creche daí quando a criança nasce até os 3 anos. A partir dos 4 passa a ser obrigatório, 4 e 5 na pré-escola, 6 em diante na escola normal. Então, a obrigatoriedade começa aos 4, de acordo com o artigo 208. Então, nosso gabarito dessa questão aqui, ó, é letra D. Caiu no concurso público dessa banca da IBAN. Então, muito cuidado com isso. Não é uma questão difícil, mas necessita de muita atenção. Você pode ver que uma questão só gera muitas dúvidas. Vamos na questão de número 2. Agora a gente está falando de ciência, tecnologia e inovação, também faz parte da ordem social. O que você tem que saber é se o seu edital cobra esse assunto de ordem social. Se estiver escrito só ordem social, com certeza está. Agora, se estiver lá, ordem social, educação, ordem social, meio ambiente, aí você tem que saber. Esse aqui caiu também no concurso anterior. A respeito da ciência, tecnologia e inovação, assinala a alternativa que está de acordo com a Constituição Federal. O mercado interno integra o patrimônio nacional e será incentivado de modo a viabilizar o desenvolvimento cultural, socioeconômico, bem-estar da população e a autonomia tecnológica do país nos termos da lei federal. Parece certo quando você lê, você vai perceber que dá vontade de marcar A logo de cara. Mas você começa a ler, você percebe que todos aí parecem estar certos. Os estados ou Distrito Federal devem vincular parcela da sua receita orçamentária a entidades públicas de fomento ao ensino e à pesquisa científica e tecnológica. Os estados, o Distrito Federal e a União legislarão concorrentemente sobre as peculiaridades do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. É uma questão mais chata, não é uma questão ali que você está acostumado de artigo 5º, que tem a resposta mais tranquila. Se você não inscreveu no canal, essa é a sua chance de inscrever. Se inscreva, ativa as notificações e clica no sininho. E a gente já vai na D. A pesquisa tecnológica voltar-se a preponderantemente para a solução dos problemas mundiais ligados ao meio ambiente. E o Estado apoiará a formação de recursos humanos nas áreas de ciência, pesquisa, tecnologia e inovação, mas veda-se que seja feito por meio de apoio às atividades de extensão tecnológica. O único que está de cara errado, nessa 2 é a E. Né? Claro que não vai ter essa vedação do apoio à extensão tecnológica. A letra A, a D, todas parecem corretas. Então vão achar o erro aí. Ó. O mercado interno integrará ao patrimônio nacional. Esse aí está copiado e colado do artigo 219. Então a letra A é o nosso gabarito, porque está copiado do 219. A letra B, qual que é o erro? É facultado aos estados vincular sua parcela da receita orçamentária. E aqui a gente fala de obrigação. Da obrigação, devem, do dever. E aqui no artigo 218 fala da faculdade. Os estados podem destinar parte da sua parcela. Aí, essa fomento da pesquisa é uma obrigação do governo federal. E os estados e o Distrito Federal podem vincular parte da sua parcela orçamentária a esse fomento. Essa obrigação é federal aos estados e ao Distrito Federal ela é facultada. Então, a letra B está errada, porque coloca um dever onde é uma faculdade. O Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, o CNCTI, será organizado em regime de colaboração entre entes, tanto públicos quanto privados. Aí o que a gente tem aqui? Ó? A gente tem concorrentemente sobre a peculiaridade do ensino e inovação. Vamos voltar? Aqui, ó. Tanto quanto privados, com vista a promover o desenvolvimento tecnológico. Não é essa competência que está escrito na C. E, ó, lei federal disporá sobre as normas gerais, os estados legislarão concorrentemente sobre as suas peculiaridades. Onde está o erro dessa questão? Está falando que sobre as peculiaridades, essa vai ser concorrente. Então, a C está incorreta, porque é somente lei federal das normas gerais. Então, o que a gente tem na letra A? Já é o gabarito. Então, a D está incorreta porque a pesquisa tecnológica voltar-se-á preponderantemente à solução dos problemas brasileiros e para o desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional. O que está falando aqui? Ó?
ligados à solução mundiais do meio ambiente. E primeiro tem que se olhar a questão do país, depois aí a questão mundial. Então, esse mundial está incorreto. O nosso gabarito da 2 é letra A. Infelizmente, é um assunto mais chato, mas que demanda uma leitura mais arrojada do candidato. Mas, infelizmente, é o que a gente tem que estudar. Não tem jeito. Seguridade social. Aí já está falando dos termos do artigo 194. Você está vendo que a ordem social é um assunto muito longo, mas que demanda aí uma atenção muito especial do candidato, porque ordem social, seguridade social é uma coisa que você tem que ler, até você conseguir ficar bom. Para lá na hora da prova tem uma questão, é isso mesmo. Você vai ter uma questão, você vai acertar essa questão para fechar a prova, para fechar direito constitucional, para fechar a área de direito, para você ficar livre aí, ficar de boa com as outras matérias. Seguridade social do artigo 194 da Constituição de 88 compreende um conjunto integrado de ações e iniciativas dos poderes públicos da sociedade destinados a assegurar os direitos relativos à saúde, previdência e assistência social, com relação ao regramento constitucional da Seguridade Social, assinar a alternativa correta. A Seguridade Social tem base diversificada de financiamento, identificando-se em rúbricas contábeis específicas para cada área. As receitas e as despesas vinculadas a ações de saúde, previdência e assistência social, preservado o caráter contributivo da assistência social. Dá vontade de marcar A, né? Que parece muito correto, mas espera aí. É um dos objetivos da Organização de Seguridade Social o caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do governo nos órgãos colegiados. Dá vontade de marcar B também, parece que está certa também. A proposta de orçamento de Seguridade Social será elaborada pelo Ministério da Economia, tendo em vista as metas e as prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Muito chato essa questão, mas dá vontade de marcar C também. As receitas dos estados, do Distrito Federal e dos municípios serão destinadas à Seguridade Social, constarão nos respectivos orçamentos e integrarão o orçamento da União. Essa já está mais fácil de resolver, né? A D está mais fácil de achar o erro aí. Então vamos na resposta da 3. A está incorreta por quê? A diversidade na base de financiamento identificou-se rúbricas contábeis em cada área, receitas e despesas vinculadas, ações prevendo o caráter contributivo da Previdência Social. Olha aqui, ó. Olha como é que está na questão. Tem base diversificada de financiamento, rúbricas contábeis específicas de cada área. O que está falando aqui, ó? Identificando contábeis específicas em cada área, receitas. Então, são os detalhes do artigo 194 que tornam a questão incorreta. Se você não atentar nos detalhes, você erra uma questão por questão de análise. Letra B, caráter democrático descentralizado. Letra B está copiado e colado do artigo 194. A C está incorreta porque a proposta do orçamento da Seguridade Social será elaborada de forma integrada pelos órgãos responsáveis, Previdência Social, tendo em vista as metas e prioridades na Lei de Diretrizes Orçamentárias, cada área de gestão dos seus recursos. Eu não vou ficar lendo a questão aqui, não, você para a questão e se perder tempo lendo, em meia hora a gente não consegue dar as questões que eu trouxe aqui. Mas você pode contrastar com a C, ó. Será elaborado pelo Ministério da Economia. E o que está falando aqui, ó? Será elaborada de forma integrada, não pelo Ministério específico, de forma integrada. E a gente tem a letra D, a letra B é a correta, a letra D. Por que ela está incorreta? As receitas dos estados, Distrito Federal e municípios destinados à Seguridade Social não integrando o orçamento da União. Ou seja, o orçamento da União é separado para a Seguridade Social. O orçamento dos estados, do Distrito Federal, dos municípios, não integra o orçamento da União. O orçamento da União é separado. Essa D é a mais fácil de achar o erro. As outras ali tem uns pormenores que é difícil de identificar mesmo. Ordem social é chato, mas a gente precisa ficar bom resolvendo questões. E essa parte da Seguridade Social, especificamente, é uma parte muito burocrática, é uma parte muito chata. A gente vai continuar nas questões aqui, que eu quero ver se a gente consegue fazer nesses outros minutos as questões que ainda restam. Muito comum cair esse tipo de questão quando a gente fala de ordem social, que é aquela questão que você tem as alternativas e tem que enumerar embaixo. Essa é uma questão ainda mais complicada. Por que ela é mais complicada? Porque nessa existe do candidato que ele saiba tudo. Lá eu sei que tem um errado, lá eu sei que tem uma certa, aqui eu não sei. Aqui pode ter duas certas, duas erradas, então a gente fica nessa dúvida. É uma questão mais complicada. Mas quando fala da Seguridade Social, que é uma das que mais caem também, junto com família e criança, idoso, a gente tem essa da Seguridade Social que é bem cobrada também.
perguntando sobre a seletividade e cobertura no atendimento. A gente já tem aí uma base para responder, né? Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais, universalidade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços e irredutibilidade do valor dos benefícios. A gente tem essas questões e está enumerado direitinho quando fala de Seguridade Social. Então a gente tem algumas coisas para pontuar e no próximo slide aqui você vai ver o que a gente tem de erro. Por que a seletividade está errada? Porque é universalidade, ou seja, não é seletivo. A Seguridade Social, como o próprio nome já diz, é uma seguridade para a sociedade. Então ela tem universalidade, ela não escolhe o ramo que ela vai abarcar. A Seguridade Social, ela é universal, obviamente que se a pessoa tiver outros meios, ela vai ficar fora por necessidade, por iniciativa própria. Mas a regra é universalidade, está errado porque fala de seletividade. Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços urbanos e rurais, ou seja, quem trabalha no campo ou quem trabalha na cidade tem os mesmos direitos, está certo essa. A 3 está errado porque fala de seletividade na prestação dos benefícios e serviços e a gente tem a universalidade que está prevista aqui, ó, universalidade na prestação dos serviços. Quando a gente fala de prestação de serviço, aí é seletivo. A prestação de benefícios e serviços ela é seletivo para quem necessita. A cobertura e o atendimento ela é universal. Não confunda uma coisa com a outra. A cobertura é universal, mas o benefício ele é seletivo. Ou seja, quem vai ter o benefício é só quem precisar do benefício, mas a cobertura é universal. A banca tentou te confundir nisso aí. E a gente tem aqui a resposta. E a última está certa, porque não pode ter irredutibilidade. Então, qual que é a resposta que nós temos na 4? Letra B, 2 e 4. A1 e A3, trocar aí o seletividade com universalidade. Um detalhe pequeno que faz toda a diferença, já caiu na prova. Muita gente errou, muita gente mandou essa questão para mim quando eu estava fazendo enquete sobre ordem social lá no meu Instagram, @magna644. Agora a gente fala da cultura, do artigo 216 e 216A. Não vou ler o enunciado, que é muito grande, e a gente tem aqui pouco tempo. Mas dá uma lida no enunciado, fala sobre cultura e fala sobre a alternativa que não descreve, você está te pedindo a incorreta. Promover a diversidade de expressão cultural. Essa aí está mais fácil, né? Essa aí é bem fácil de resolver. Ó. Universalizar o acesso de bens e serviços culturais, fomentar a produção, difusão e circulação dos conhecimentos bens culturais, incentivar e garantir a transversalidade das políticas culturais. E a letra E, essa é fácil de resolver, centralização da gestão dos recursos e das ações de forma a garantir uma identidade cultural única. O Brasil vai ter uma identidade cultural única, vamos ser críticos, mesmo que você nunca tenha lido sobre ordem social. Essa é uma questão fácil de resolver. Dessas questões, a mais fácil eu posso dizer que é a 5, porque está lá, o gabarito E, pede a questão incorreta. Descentralização articulada, está lá no 216A. Mesmo que você nunca tenha estudado ordem social, essa você resolve por crítica. Descentralização articulada e pactuada dos recursos das ações. É claro que essa centralização só seria prejudicial, tendo em vista que o Brasil é um país multicultural. Para finalizar, para a gente chegar no final da 6ª questão, que é o nosso projeto, aí 6 questões na dica, a gente tem pedindo o exceto, quando a gente fala do SUS, da Ordem da Saúde, o artigo 198. Sobre as diretrizes do Sistema Único de Saúde, do artigo 198, marque a alternativa incorreta, exceto das diretrizes, qual que não está de acordo. Letra A, o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal, além de outras fontes. Esse é mais fácil de saber, porque a gente já falou do Sistema da Seguridade Social, que abarca o Sistema Único de Saúde, ele é contributivo, ou seja, todos os entes da federação têm que participar. Participação da comunidade, esse também está fácil. Os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias terão aposentadoria especial, somado seus vencimentos, adicional à insalubridade. Esse também, né, vou te mostrar no próximo slide, mas esse também é fácil de saber. Atendimento integral com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais e centralização da direção única em cada esfera do governo. Mais uma vez, toda vez que você vê da ordem social a palavra centralização, não quer dizer que está errado. Esse professor não está batendo martelo. Mas fique com a pulga atrás da orelha, porque no artigo 198, assim quando a gente fala de cultura, a gente fala de descentralização com direção única. Ou seja, a direção é única, mas a tomada de decisão vai ser descentralizada, porque cada área do Sistema Único de Saúde, cada área do SUS, assim como a Seguridade Social, vai ter um pormenor, vai ter muito específico. Então, o nosso gabarito
o nosso gabarito é a letra E, justamente que a gente fala de descentralização. A direção é única, mas as decisões vão ser tomadas de forma descentralizada, porque o Sistema Único de Saúde abarca muitas coisas. E aqui, ó, se você ainda quiser ler mais alguma coisa, dá uma lida no artigo 198, que é um dos que mais cai na hora da prova. Esse aqui é outra coisa, beleza? Então, ó, se você ficou até aqui, eu agradeço você por ter ficado até aqui. A dica de ordem social realmente é uma dica mais pesada, porque não é aquele que você está acostumado de artigo 5º, artigo 144, artigo 1º ao 4º, que é uma coisa mais dinâmica. Ordem social, infelizmente, é leitura, até que você se torne expert em ordem social. Um abraço desse professor Magno Assis. Se você tiver qualquer dúvida, @magnoassis44, me segue na rede social, no Instagram. Não tem Instagram, magnoassis44, @gmail.com. Aqui embaixo, quer conhecer o pacote da Vale para a Guarda Civil Municipal de Santos? Tá aí para Abreu de Tal, tá na boquinha de sair. Clica aqui embaixo, já começa a estudar. Quem chega primeiro bebe água limpa. Então comece a estudar. Quer estudar para a Guarda Civil Municipal de Santos e ao mesmo tempo para outro concurso? Dá para estudar os dois juntos. Conheça o pacote aqui da Vale por um preço muito especial. Converse aqui com um colaborador da Vale. Fala, eu queria estudar para esse, para outro concurso. Tem jeito de você juntar os dois pacotes, me cobrar menos. Todo o time da Vale aqui está aqui para te ajudar. Um abraço, professor Magno Assis. Siga a Vale aqui embaixo, se inscreva no canal, ative as notificações. Até o nosso próximo encontro. Essa aula é um pouco mais corrida. Dentro da plataforma, a gente tem uma aula sobre ano social, com muitas questões, com muito mais tempo para a gente discutir esse assunto, que é um assunto difícil, é um assunto que demora mais tempo, mas uma questão faz toda a diferença na sua prova. Um abraço, professor Magno Assis. Fique com Deus. Até o nosso próximo encontro.